A paz do Senhor, igreja. Amém. Se você pode ficar em pé, em nome do Senhor Jesus. Cortei o pastor Felipe e já me assumiu o culto. Hoje eu fiquei preocupado com o pastor Felipe. Quarta-feira ele não veio, notificou a ausência, falou que ele e a Paula estava meio gripado, deve ser pequezinho. Eu achei que era light. Aí hoje ele me falou e foi forte. Ficou até sem vontade de comer, então foi forte. Ele ficou sem vontade de comer. É sério, é muito sério. Queridos, abra sua Bíblia comigo. No Evangelho sobre Jesus, conforme escreveu o evangelista João, em seu capítulo número 4. Tentarei ser o mais sucinto possível. Mas quero compartilhar aquilo que Deus tem mexido no coração esses dias, mais precisamente uma palavra que Ele me deu na última segunda-feira, no meio de fevereiro. Olha aí. João, capítulo 4. Vamos ler os versos 3 a 6. Se alguém perto de você está sendo exemplar da Bíblia, compartilhe com ele ou ela a palavra, e assim todos nós poderemos ler a porção do texto anunciado. Versos 3 a 6 de João 4, texto nosso, texto conhecido da palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim: outra vez Jesus deixou a Judéia e foi para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. E era isso quase a hora sexta, meio-dia. Repita comigo a sua oração: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Fala comigo. Fala comigo. Através da tua palavra. Através da tua palavra. Edifica-me por ela. Edifica-me por ela. Renova-me por ela. Renova-me por ela. Anima-me por ela. Anima-me por ela. E eu glorificarei o teu nome. E eu glorificarei o teu nome. E na certeza E na certeza. que tu estás nesta palavra, Tu estás nessa palavra. eu já me assento fazendo aquele barulho que já não gosta. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Quero falar essa noite de uma forma muito simples e sucinta, baseando no tema que o Senhor me confiou: uma surpresa junto à fonte. Uma surpresa junto à fonte. Vira para esse irmão bonito que está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, e diga assim: fica tranquilo. Hoje, nesse tempo, Deus tem surpresa para a tua vida, para a tua família, e vai alegrar o teu coração. Se você tem a palavra de Deus, esse texto tão próximo, esse texto tão conhecido nosso, a Bíblia é concordada em afirmar que mais uma vez Jesus está se deslocando da Judéia, que ficava no sul, rumo à Galileia, que estava no norte. Esse deslocamento de Jesus era uma coisa
ministério que ele estava desenvolvendo. Mas o que realmente chama a atenção nessa informação do versículo 3 é o versículo 4, que diz que para fazer esse caminho, esse deslocamento, era necessário passar por Samaria. E nós sabemos que a necessidade de passar em Samaria não era uma necessidade física, uma necessidade geográfica. Por quê? Porque naquele tempo, o judeu da Judéia, para se deslocar para a Galileia, ou o judeu da Galileia para se deslocar para a Judéia, ele tinha pelo menos 3 opções de caminho. O primeiro era a rota leste, assim chamada, passando pela Transjordânia e Pérea. Demorava aproximadamente 7 dias de viagem. A segunda opção era a rota oeste, assim chamada, porque ela ia pela costa litorânea, margeando o mar Mediterrâneo. E apesar de ser uma rota mais difícil, com muita subida, muita descida, ela era mais curta que a rota leste, durava 6 dias. Mas a terceira opção era o caminho mais curto, era o caminho mais rápido, durava apenas 2 dias e meio de viagem, era justamente pelo meio do território dos samaritanos. Mas todo judeu do norte ou do sul não fazia o caminho mais curto. Eles evitavam a todo custo passar pelo meio do território dos samaritanos, porque havia uma inimizade histórica entre judeus e samaritanos. Havia uma rixa religiosa, um preconceito religioso entre os judeus e os samaritanos. E os judeus consideravam os samaritanos não como o povo de Israel, eles eram considerados como mistos, um povo de mistura, não era sangue puro, eram idólatras, eram pessoas, havia até uma expressão que se usava, Ham Haretz, que significa povo de baixa qualidade, povo do chão, povo desprezível. Então todo judeu que se deslocava da Judéia para a Galileia, ou da Galileia para a Judéia, não passava pelo meio do território dos samaritanos. Então Jesus, quando a Bíblia diz que Jesus tinha necessidade de passar por Samaria para subir da Judéia para a Galileia, não era uma necessidade física ou geográfica, era uma necessidade missionária, era uma necessidade espiritual, porque Jesus queria quebrar aquele estigma, aquele preconceito religioso e mostrar que a fonte de águas vivas é para todos os povos, todas as línguas, todas as nações, indiferente de quem sejam, a salvação nos alcança em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pois bem, Jesus vai pelo caminho mais curto, passando pelo meio de Samaria, 2 dias e meio para chegar na Galileia. Aproximadamente 1 dia e meio de viagem. Jesus está no meio de Samaria. Ele chega a uma cidade samaritana chamada de Sicar. Isso no grego, porque no hebraico o nome daquela cidade era Siquém, a antiga Siquém do Antigo Testamento. E a Bíblia até faz questão de dizer que ela estava no meio da herdade, ou seja, no meio da herança que Jacó deu ao seu filho José, que depois do movimento conquista, Josué fez questão de pegar os ossos de José que haviam sido trazidos do Egito e enterrar ali em Sicar. Jesus chega em Sicar, 1 dia e meio de viagem, cansado, exausto da viagem, mas com uma missão ali para cumprir. Quando chega em Sicar, próximo ao poço de Jacó, chamada da fonte de Jacó, Jesus se assenta para descansar. Sabendo dessa inimizade entre os judeus e samaritanos,
Jesus toma uma providencial. Desculpa a redundância. Ele pega os 12 discípulos e diz para eles: vamos até a cidade comprar comida. Jesus estava com fome, pastor? Lógico que não. É porque aquilo que ele iria fazer podia, os discípulos lhe atrapalhar, por causa desta inimizade entre judeus e samaritanos. Então é como se eles dissessem: sai de cena, vai lá buscar comida. Tem certeza, pastor, que Jesus não estava com fome? Tem, porque depois que ele teve um encontro que ele precisava ter, quando os discípulos voltaram, disseram para ele: mestre, aqui está a comida, aqui está a bebida. E ele disse: uma coisa eu tenho para fazer. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Ele dispensa os discípulos para irem à cidade de Sicar comprar alimento, e ele se assenta na fonte de Jacó. Era a fonte assentada na fonte. Vou repetir o que eu falei. Era a fonte assentada na fonte. Era a fonte de cima assentando-se na fonte de baixo. Era a fonte de águas vivas se assentando na fonte de águas naturais. A fonte natural, o poço de Jacó, dava água por baixo, mas a fonte que sentou era a fonte espiritual que dá água de cima. Água de cima que descebenta qualquer sede. Jesus se assenta naquela fonte. Aí diz o verso de número 4. Ou desculpe, o verso de número 7. Que uma mulher da cidade saiu para pegar água. Pegou o seu cântaro vazio e foi até a fonte tirar água. Note, meus irmãos, que não era usual, não era comum, não era tradição que os homens fossem na fonte tirar água. A função de tirar água da fonte, de carregar cântaro, era uma função estritamente feminina. As mulheres é que carregavam cântaros, eram as mulheres que carregavam água. Homens não carregavam cântaro. Note que naquele tempo existia até uma pequena regra: as mulheres casadas, as donas de casa, desciam a fonte pela manhã, e as donzelas desciam a fonte no final da tarde. Quando você abre a sua Bíblia, por exemplo, no livro do Gênesis, o qual o pastor Felipe leu hoje, no capítulo 24, você vai notar que o servo de Abraão, Eliseu, Eliezer, quando ele chega na cidade de Naor, ele faz um propósito com Deus para saber se iria encontrar a donzela para casar com Isaac, de acordo com a vontade do seu senhor Abraão. Ele diz: Deus, aquela jovem que vier até a fonte e oferecer água para beber, e oferecer-me dar água para os 10 camelos que estavam comigo, eu vou saber que é aquela que o Senhor escolheu para se casar com o filho do meu senhor Abraão, Isaac. E de repente ele acaba de orar e vem Rebeca com um cântaro para tirar água, oferece para ele água e também se dispõe a dar água para 10 camelos. Talvez você nunca tenha pensado, mas olha como Deus recompensou o esforço de Rebeca, preparando para ela um marido excepcional. Qual o esforço de Rebeca? Irmão, você descer na fonte, enchendo o cântaro para matar a sede de um homem é uma coisa, mas para você matar a sede de 10 camelos, alguns analistas dizem que pelo menos ela precisou descer na fonte 20 vezes
para saciar a sede dos 10 camelos. Era uma mulher. Lembra-se em Lucas 22, quando Jesus precisava celebrar a última Páscoa da primeira Santa Ceia, ele disse para Pedro, Tiago e João: entram na cidade e fiquem olhando. Quando vocês verem um homem carregando um cântaro de água, eu acredito que o discípulo olhou para o outro e disse assim: Jesus está louco. É mais fácil a gente ver uma moça branca de olho verde, de olho azul, do que ver um homem carregando um cântaro. E eles ficaram esperando, e não é que apareceu um homem carregando um cântaro de água. E eles seguiram esse homem, porque esse homem simboliza o Espírito Santo de Deus. Estava com um cântaro dizendo: todo aquele que tem sede, vem e beba. Era uma sinalização, porque precisava seguir a ele. Mas homem não carregava cântaro de água. E aquela mulher vai, naquele horário, buscar água na fonte de Jacó. Um horário totalmente inapropriado. Eu não sei quantos já tiveram acesso a um poço, e você sabe que o horário para tirar água é bem de manhãzinha ou bem à tardezinha. Porque quem vai de manhã pega a água fresca e limpa, e conforme o balde vai descendo, o cântaro vai descendo, vai batendo no fundo, vai batendo no lateral, a água vai ficando turva. Então é necessário que se espere o dia todo para aquilo decantar e a água voltar a ser limpa, cristalina e fresca. Por isso, as mulheres casadas iam de manhã e as donzelas iam somente à tardezinha, mas nunca ao meio-dia, nunca no meio do dia, no calor do dia. Ninguém se arriscava a ir, mas aquela mulher foi. E a Bíblia diz que ela foi. Se ela foi, ela tinha um cântaro vazio. Repita comigo: um cântaro vazio. Um cântaro vazio que ela tomou, colocou nos seus ombros e desceu à fonte. Como fazia há muito tempo, há vários anos, de segunda a segunda, de janeiro a janeiro, cântaro vazio no ombro e descia à fonte. Cântaro vazio na Bíblia significa vida sem Deus, significa vida vazia, vida sem perspectiva, sem esperança. E aquela mulher estava dioturnamente, diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, todo dia, pegando o cântaro vazio, colocando nos seus ombros e descendo à fonte. Todos os dias, pegava o cântaro vazio, colocava nos seus ombros e descia à fonte. Quem sabe no seu coração já estava um estado de esgotamento e de desânimo. Eu não aguento mais. Essa vida de cântaro vazio, de cântaro no ombro e de descida à fonte. As coisas não mudam. É sempre a mesma coisa. Dia após dia, semana após semana. E quem sabe ela conjecturou no seu coração: eu não vou mais. Cansei. Sempre a mesma coisa e nada muda. Cântaro vazio, cântaro no ombro, descida à fonte, sempre necessitando. Talvez você pense que eu estou falando de uma mulher lá no Oriente Médio, na cidade de Sicar. Mas com certeza posso estar falando para um crente, uma crente, que está dizendo a mesma coisa. Culto após culto, dia após dia, semana após semana. O problema está comigo, a dor está comigo, a tristeza está comigo, a falta de esperança está comigo, está debilitando a minha vida, está debilitando a minha caminhada, está debilitando a minha fé. Eu acho que eu vou parar de descer a fonte. Eu acho que eu vou parar nessa vida de cântaro vazio. Quem sabe, hoje ainda,
estava preparando a sua roupa, quem sabe estava escovando o seu cabelo, tomando o seu banho, ajeitando a sua gravata, você pensou, eu acho que hoje eu não vou. Sempre a mesma coisa, só mais um culto, não vai fazer diferença na minha vida, eu acho que eu não vou. Aí algo pegou dentro do teu coração, vai à fonte. Vai à fonte. Vai à fonte. E por mais que algo estivesse falando na mente, não adianta, algo queimou no seu coração. Desce a fonte. Pega o canto, põe no ombro, desce a fonte. Desce a fonte. Desce a fonte. Aquilo animou aquela mulher para mais uma vez ir à fonte naquele dia. Quem sabe ela, estou conjecturando, mente de pregador, pensou. Quem sabe hoje não é o dia da realização do meu sonho? Quem sabe hoje não é o dia que eu realizo a minha vontade? Tantos anos descendo a fonte nesse horário para evitar as pseudo-virtuosas da cidade que vão de manhã e ficam sussurrando nas minhas costas. Não vou à tarde para evitar as donzelas que me desprezam por causa da minha vida, da minha forma de ser, das decisões que eu tomei. A esperança daquela mulher era encontrar uma outra mulher. Para quê, pastor? Para dialogar, para jogar conversa fora. Ela que vivia a sua vida se esquivando de todo mundo da cidade, das mulheres da cidade, dos olhares que lhe acusavam. E ela disse, quem sabe hoje eu não encontro alguém nesse horário junto à fonte. Por quê? Porque se a pessoa está indo nesse horário, meio-dia, e não é o horário das maduras ou das mulheres de manhã, e não é o horário das donzelas, ela pode ter os mesmos problemas que o meu. E quem tem os mesmos problemas que os meus, há de se compadecer de mim. E quem sabe possamos dialogar. Quem sabe possamos comungar. Quem sabe possamos ter uma amizade. O ânimo dela foi esse. Ela achou que aquilo que ela estava sentindo no coração, aquele fogo, mesmo quando estava pensando em desistir, que ela deveria descer mais uma vez a fonte, era, quem sabe, encontrar uma outra na mesma situação para poderem dialogar. Quem sabe colocar experiência e dizer, eu sei o que é ser desprezado, eu sei o que é cochichar nas costas, eu sei o que é não ter coragem de falar na minha cara, mas fala mal de mim. É por isso que eu não vou de manhã, é por isso que eu não vou à tarde. Então ela pega o seu cântaro vazio, coloca no seu ombro e desce a fonte. Coração queimando, mesmo que a mente estivesse dizendo, não vai não. Mas ela foi. Ela sai da sua casa, cântaro vazio no ombro, e desce até a fonte. E de repente, de longe, ela olha para a fonte. Que decepção. Talvez ela estivesse pensando, que dia na minha vida. Eu me esforçando para vir à fonte tirar água, imaginando que fosse encontrar uma mulher na fonte. Eu estou vendo de longe, tem um homem assentado na fonte. Que decepção. Aleluia. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou passar de lado. Troca o cântaro de ombro. A fonte está ali. Eu vou passar de lado, não quero nem olhar para a cara dele. Não quero falar com homem nenhum. E ela está passando. Ela está passando. Eu vou de repente ela ouve. Mulher. Você já ouviu essa voz? Aquela voz mansa. Aquela voz suave. Aquela voz que penetra na alma. Disse, mulher.
Dá-me de beber. Olha aí. Aquilo me chamou a atenção. Ela tira o cântaro da frente do seu rosto e se decepciona mais uma vez. Segunda decepção. Não é somente um homem, é um judeu. Ela disse: eu não deveria ter vindo. Ela é irada, brava. Ela diz: como pode, tu sendo homem e sendo judeu, pedir água para mim, que sou uma mulher e sou samaritana? Quem você pensa que você é? Que mundo que você vive? Os judeus e os samaritanos não se dão. Aí Jesus diz, com a mesma voz, mansa e humilde: mulher, se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem é que está te pedindo água, você é quem pediria, eu lhe daria água viva que jorraria na sua vida para toda a eternidade. Se tornaria uma fonte dentro de você. Aquela mulher para. Eu sei que a leitura que você faz do texto não é assim, é uma leitura mais prática, mais certa, mas a cabeça do pregador funciona um pouco diferente. Eu imagino a cena. Eu imagino o rosto daquela mulher. Quando Jesus disse para ela: se você soubesse quem está pedindo lá, você queria para mim, filho. Ela olhou para ele e disse mesmo. Um sorriso na boca, um ar de deboche. E disse: você? Primeiro, você não tem como tirar água. E o poço é fundo. Segundo, você não tem nem cântaro para colocar água. E terceiro, você acha que você é maior que o seu pai Jacó, que cavou desse poço, bebeu dessa água, ele, seu filho e seu gado? Quem é você para dizer que tem água viva para me dar? Eu disse: mulher, essa água viva não tem para ti. Pode saciar a sua sede. E você nunca mais vai ter sede. Como assim? Porque quem bebe da fonte de baixo volta a ter sede. Mas eu sou a fonte de cima. E quem bebe da água que eu dou, tem água que corre para a vida eterna. De deboche, ela ficou esperta e ligeira. Ela viu: opa, Senhor, eu quero da tua água, eu aceito da tua água, eu quero da tua água, porque eu quero parar com essa vida de cântaro vazio, eu quero cessar com a necessidade de andar com cântaro vazio e vir com pedir essa fonte, eu quero essa água. Jesus disse: eu te dou, mas antes, vai lá buscar o seu marido e vem aqui que eu te dou água. Ô irmão, Jesus foi direto ao ponto. Jesus pôs o dedo na ferida. Porque o meu teu Jesus não faz rodeio, não. Ele vai aonde precisa ir. O Jesus não tem meio termo. Ou é ou não é. Ou é luz ou é trevas. Ou você é crente pentecostal na canela de fogo, ou você é cântaro vazio. Tudo que acontece, quem é? Quem é você? Você é penta ou cântaro vazio? Aquela mulher ficou estatelada e disse: eu vou enganar ele. Ele pensa que me conhece? Ele me conhece. Primeira vez que ele me viu. Ela disse para ele: Senhor, você errou, meu filho, eu não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem, e nisso falaste a verdade, porque você já teve 5 maridos, e esse que você está agitado não é teu marido. Ela ficou espantada: Senhor, vejo que tu és profeta, e já que tu és profeta, me
os nossos pais dizem que o lugar de adorar a Deus é aqui no Monte Gerizim, mas vocês judeus dizem que o lugar de adorar o Senhor é lá no Monte Moriá, em Jerusalém. Aí Jesus disse: mulher, deixa eu falar uma coisa para você. A hora vem, e agora é, que nem no Monte Gerizim, nem no Monte Moriá, nem em Samaria, nem em Jerusalém, ela vai ser lugar de adorar a Deus, porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aquela mulher ficou impactada. Aleluia! Aquelas palavras de Jesus mexeram com ela. Ela disse: Senhor, eu vou na cidade e vou anunciar tudo aquilo que eu ouvi. A Bíblia faz questão de dizer que ela largou o cântaro e foi à cidade anunciar a todos o que ela ouviu junto ao poço de Jacó. Aleluia! Que transformação maravilhosa! Que coisa tremenda! Talvez você não tenha pegado o que eu peguei. Aquela mulher devia se esquivando de tudo e de todos. Não queria encontrar com ninguém da cidade, com nenhuma mulher, com nenhuma donzela. Se esquivava das pessoas com medo de ser recriminado. Um preconceito que havia contra a sua vida. Ela não queria saber de encontrar-se com ninguém. E agora essa mulher, depois de ser impactada pela palavra de Jesus, larga o campo. Eu vou falar para todo mundo. Que transformação maravilhosa. E a Bíblia diz: muitos da cidade aceitaram a Jesus e a palavra dele e vieram para ouvi-lo por causa daquela mulher. A mulher que era sedenta e agora virou evangelista. Aquela mulher que se esquivava das pessoas agora estava indo pelas praças, pelas ruas, falando a respeito de Jesus, do profeta de Israel, que estava ali junto à fonte de cigarro e que revelava tudo, porque nada fica oculto ao Senhor. Uma mulher que foi transformada, uma surpresa junto à fonte. Ela que chegou como uma pessoa retraída, agora é uma missionária de pés formosos. Eu não sou muito assim, meu irmão. Jesus transforma qualquer coisa e transforma qualquer pessoa. Amém. Repita comigo. Deus forma. A sociedade reforma. A mídia informa. O pecado deforma. O diabo transforma. Mas Jesus Cristo transforma. Transforma. E não existe de coração que possa resistir. E onde o Senhor chega, Ele transforma. Transforma. Deus é fiel. Deus é poderoso para fazer surpresas junto a nós. Aquilo que é impossível para nós, inalcançável pela nossa mente, nosso coração e nosso entendimento, Jesus pode fazer muito mais além de tudo o que pedimos ou pensamos, pelo poder que nós operamos. Coloca com carinho a mão no seu irmão e diga para ele ou para ela: meu irmão, acho que você não entendeu. Então eu quero profetizar na tua vida. Abre bem os ouvidos. Abre bem os olhos. Liga o seu radar espiritual nesse tempo.
você vai testemunhar aquilo que você nem imagina. Porque Deus é Deus que faz surpresa junto à frente. Aleluia. Os dois têm? Então deixa eu ver. Enquanto o nosso irmão já se prepara para louvar, eu quero Aleluia. contar para os irmãos como o Senhor me deu essa palavra. Sério. Uma surpresa de novo. Foi recente. Poderia até ser uma palavra de instrução, pastor Filipe. Mas na segunda-feira, dia 20, eu tinha 2 compromissos para saudar. 2 compromissos financeiros. Compromissos pessoais. E depois de fazer os meus cálculos, eu vi que eu não tinha todos os recursos para saldar as ruas. Meu Deus. E comecei a pensar, meu Deus, depois de 20 anos, eu vou pagar juros, porque eu vou ter dinheiro só na quarta-feira, e agora não vem feriado. Não tem para pedir socorro. E é coisa pessoal, não tem nada a ver com a igreja. Eu precisava de um valor específico. Estava contando para a pastora assim, que quando deu mais ou menos 3 horas da tarde, meio que desistido, sabe? Porque eu vou te contar, eu tenho até um posto pirâmide que de vez em quando me socorre, sabe? Assim. E eles estavam em viagem, eu falei, não, eu vou orar. Eu fui orar, entreguei ao Senhor. Entreguei a Deus. E eu particularmente achava, eu vou orar, eu sei que eu vou poder resolver isso só na quarta-feira mesmo. 3 horas da tarde, porém, não foi aquela oração de fé, com ânimo, uma oração de desespero aos pés do Pai. Aleluia. E a resposta que eu ouvi do Senhor foi: não saia de perto da frente. E eu entendi imediatamente que não era para se afastar dele. Mas a gente do Senhor estava dizendo, vai se afastar, quando você está falando diante, você está calado. Não se afasta da frente. Maravilha. Isso foi entre 3 e 3:30 da tarde. Olha aí. E eu já tinha entregue para o Senhor. Não vou falar nada para ninguém. Não vou informar nada da fonte de baixo. Eu só vou na fonte de cima. Quando foi 5:30 da tarde, tocou meu WhatsApp. Meu Deus. Olha aí. Eita. Um irmão que foi direto. Olha aí. Eu estava com a minha esposa orando. E nós fizemos um voto. E nós vamos fazer esse voto através da vida do pastor. Então explica. O Senhor me falou para fazer um voto através da tua vida. Pastor, não tem nada a ver com a igreja. O Senhor. Eu disse, meu Deus. Estou pensando. Como é que é esse voto? Nós vamos mandar uma oferta para o Senhor, eu voto. Mas é para o Senhor, não é para a igreja. Olha aí. Eu tenho que escrever, é complicado, porque até quando eu vou pregar fora, Tuba, Hortolândia, Campinas, eu já dou logo a chave de Cristo da igreja. O dinheiro está para a igreja. Não preciso de oferta para fora. Mas o irmão foi muito claro, disse assim: não adianta a chave de Cristo da igreja, nós queremos a tua chave de Cristo. Eita. Eu estava dizendo para o pastor, primeira vez que eu compartilhei a minha chave de Cristo, esses anos todos. Para crente? Primeira vez. Que coisa. O Senhor fez assim porque Ele sabe que se Ele não fala, eu ia falar, manda o Cristo da igreja. Não, não é da igreja do Senhor. Manda a sua chave de Cristo. Eu falei, tudo bem. O que eu imaginei?
joguei a chave Pix. 5h30 da tarde. 10:06 ele manda mensagem. Eu olho no banco. Caiu um valor. Quando caiu o valor, eu fiquei assim, no domingo passado, o pastor Felipe pregou e eu acreditei. Maná é para hoje. Mas ele disse assim, ele não falta, mas também não sobra. Por que veio um pouco mais do que eu precisava? O Senhor falou no meu coração. Você tirar o dízimo para cá. E exatamente eu tirando o dízimo é o valor que eu precisava para imediatamente fazer o saldo daquelas duas contas. E Deus falou, não saia, não fique longe da fonte, senão não venha na fonte. Eu não sei que tipo de surpresa Deus vai fazer. Eu não sei o que você precisa, mas eu creio em Deus que ainda faz surpresa junto à fonte. Junto à fonte. E se você quer aplauda e bendiga o nome de Jesus. Louvar o nome do Senhor. O microfone ao pastor Felipe Augusto Franco. Em nome do Senhor Jesus. Paz, Senhor, igreja. Glória a Deus. Esse louvor que o Senhor colocou no meu coração, eu creio que é aquilo que aquela mulher estava precisando